Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Chegamos hoje ao dia 15 de janeiro, quinta-feira da primeira semana do tempo comum. 15 de janeiro, metade do mês. Hoje é quinta-feira de adoração, então vamos aproveitar este momento, buscar Jesus lá no sacrário. Não deixe de buscar o Senhor. Gente, às vezes as pessoas olham, a gente olha para as pessoas e as pessoas olham para a gente. E acha que a gente, e eu também quando olho para as pessoas, penso assim, essa pessoa não tem problema nenhum. Está com a vida tranquila. Qual o problema que essa pessoa pode ter? E eu estou falando de mim, olhando para outras pessoas. Eu acho que só eu tenho problema no mundo. Todos os problemas do mundo desceram aqui, em cima dessa serva de Deus, e só eu tenho problemas para serem resolvidos. Todos nós temos os seus problemas. Detalhe, problemas foram feitos para serem resolvidos, ponto. Só que tem problemas que às vezes tiram o sono da gente, tira nosso sossego, faz com que a gente fique preocupado. E o que é uma preocupação? É você ficar ocupado antes da hora, se ocupar com aquilo que ainda nem aconteceu. E a gente nem sabe se vai acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou com muitos pratos para lavar. Como dizia o Padre Léo, ninguém lava 30 pratos de uma vez. A gente lava um prato de cada vez. Só que eu tenho os meus problemas e tenho os meus agregados, né? Eu estou partilhando com vocês isso para vocês entenderem que o Evangelho vai falar sobre isso também. Né? Nós temos hoje que pedir a Jesus que venha na nossa direção, que escute o nosso clamor. E para isso eu preciso ir lá no sacrário visitar Jesus. Se você não tiver nada para falar com o Senhor, fique caladinho, só olhando para Jesus. Se você precisar de uma bênção, como nós vamos ver no Evangelho também, fale com o Senhor o que você quer. Agora, se você só vai lá para agradecer, agradeça. Agradeça, pede e espere. Agradeça e fique só adorando. Mas vá, não deixe de ir. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, no Evangelho de ontem, ele termina dizendo que ele precisava também ir para outros lugares, né? Para outras redondezas. E ele vai, e um leproso vai na direção de Jesus. Os leprosos, a gente já sabe, que eles viviam isolados da sociedade, porque a lepra era contagiosa. Então, o leproso não podia morar junto no povoado.
ele tinha que morar separado, nas cavernas, nas barracas, nas tendas, em lugares separados, e ainda usava um sininho que balançava quando ele chegava perto. Eu preciso lá no povoado pedir comida, por exemplo, né? Comprar, se ganhou alguma esmola, vai comprar, ou alguém deu algum dinheiro para eles, algum familiar, e eles vão andando e balançando o sininho, leproso chegando, leproso chegando. E quando o sininho balançava, todo mundo saía de perto, porque ninguém queria pegar lepra. Essa era a forma deles ficarem isolados. No nosso tempo de pandemia, nós usávamos máscaras, né? Ou ficávamos de quarentena. E o leproso ficava isolado porque a lepra não tinha cura. Quando esse leproso ouviu falar de Jesus, ele foi ao encontro do Senhor e de joelhos pediu: se queres, tem o poder de curar-me. Por que ele faz isso? Porque ele já sabia que Jesus tinha esse poder de curar. Ele deve ter visto de longe, mas não pôde chegar perto, né? Porque ontem nós vimos que muitas pessoas foram ao encontro de Jesus. Vamos supor que ele ficou sabendo que Jesus estava ali, que Jesus tinha esse poder de curar. Aí ele foi lá perto e falou: se queres, podes curar-me. Se queres, podes curar-me. Se queres, podes curar cada um de nós. E Jesus teve compaixão desse leproso. Eu já falei, compaixão é sofrer com a pessoa. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique curado. Jesus, olha, teve compaixão, estendeu a mão e tocou nele. Ninguém podia tocar no leproso, mas Jesus tocou. Guarda essa frase, tocou nele. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então vamos parar aqui. Hoje, qual a lepra que eu preciso, que você precisa que Jesus toque e cure? Dentro de mim existe uma lepra e dentro de você. Vamos pedir a Jesus que venha nos curar hoje. Às vezes a lepra pode estar no meu corpo, dentro do meu corpo, em qualquer célula do meu corpo, ou ela pode estar no meu coração. A lepra do preconceito, a lepra do pré-julgamento, não é? A gente tem tanto disso. Eu comecei falando sobre isso, não comecei? Fazendo a nossa reflexão falando. Eu olho para alguém e penso que a pessoa tem a vida mais fácil do mundo, mais tranquila do mundo. E ali eu faço até um julgamento daquela pessoa, eu julgo aquela pessoa, como se ela fosse a pessoa mais calma, mais tranquila, ou por causa do comportamento dela, eu vou julgar aquela pessoa, como se eu tivesse esse poder de julgar alguém. Sabe quando você vê alguém na rua, uma pessoa, eu não vou nem citar exemplos não, qualquer pessoa que te chame a atenção, você para e olha. É a lepra do julgamento, a lepra do preconceito, a lepra da humilhação. Vamos pedir a Jesus para curar essa lepra de nós também? Que Ele possa curar os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca, para que a gente possa ter olhos como Jesus, ouvidos como Jesus, boca como Jesus, para a gente só falar coisas boas. Jesus falou aquilo que aquele homem queria ouvir. Eu quero, fique curado. Era tudo que esse homem queria ouvir. O que você precisa ouvir de Jesus hoje? Eu preciso ouvir. Eu quero, fique curado. Não sei o que eu tenho. Estou fazendo uma bateria de exames. Alguma coisa eu sei que eu tenho. Mas eu ainda não descobri o que. Pode ser uma coisinha simples, pode ser uma coisa mais séria. Não sei. Já fui em alguns médicos, vou em outros. Estou partilhando com vocês porque eu conto com a oração de vocês. Voltei a virada do ano, já comecei assim, fazendo a bateria de exames. Alguma coisa eu sei que eu tenho.
mas eu posso pedir. Ontem, quando Jesus, no Evangelho, mostra Jesus curando a sogra de Pedro, eu pedi: Senhor, toque em mim, toque e me cura. Qualquer coisa que tiver dentro de mim, e eu quero convidar você a pedir a Jesus também. Vamos tocar o coração do Senhor? Vamos nos ajoelhar, foi por isso que eu falei, vamos até o sacrário, vamos nos colocar de joelhos. Esse homem, ele ajoelhou diante de Jesus, porque ao nome de Jesus todo joelho se dobre. E ele se ajoelhou, e ele reconheceu a realeza de Jesus. Jesus podia, só ele, mas ninguém podia fazer aquilo por ele. E Jesus fez. E hoje também Jesus pode fazer a mesma coisa, por mim e por você. Quando o homem ficou curado, Jesus falou com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Para eles. Mas o homem saiu e comentou e divulgou muito o fato. Então todo mundo ficou sabendo que Jesus tocou no leproso. O que aconteceu? O leproso saiu do deserto onde ele estava, lá dos lugares remotos onde ele estava morando, que ele não podia viver no povoado, e Jesus foi ficar no lugar dele. Jesus foi ficar no lugar dele. Até que passasse o tempo e que ficasse provado que Jesus também não estava leproso. Vamos supor que Jesus ficou de quarentena ali uma semana. Jesus vai dizer aqui, por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos. Entendeu, gente? O que o homem não podia fazer, e Jesus o curou e ele passou a fazer, Jesus foi para o lugar dele. Jesus ficou no deserto, ficou nas cavernas, ficou escondido. Por quê? Porque ele tocou no leproso. E se ele tocou, ele ficou impuro. Jesus não ficou impuro porque Jesus é Deus. Mas para aquele povo, Jesus ficou impuro. Jesus poderia aparecer com a lepra também. Foi por isso que Jesus foi para o lugar do leproso. E ficou lá no lugar dele. E de toda parte vinham procurá-lo. Então as pessoas iam até Jesus, procurar Jesus. Porque essas pessoas sabiam que Jesus era Deus, que Jesus podia curar e tocar e que Jesus não estava contaminado. Quem ficou com medo de Jesus ter ficado contaminado não foi procurar ele. Você vai procurar Jesus hoje também? Eu vou. Na primeira hora do dia, primeiro pedaço de bolo para o meu Senhor. E eu vou lá na igreja, participar da Santa Missa e adorar Jesus. E comungar o seu corpo e o seu sangue. E a hora que o corpo e sangue de Jesus entrar no meu corpo, eu vou falar: Jesus, ora em mim, mora em mim, toca em mim. Visita cada cantinho do meu corpo, cada célula que pode estar doente. Eu te peço, Jesus, vem tocando e vem me curando. Amém? Faça isso também. Ou é o seu corpo, o seu físico, sua alma, seu coração, a lepra que você tiver, você sabe qual que é. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.